dentro dos workshops, em várias edições, né, das outras edições, a gente foi tendo pessoas que foram colaborando com a gente sobre a temática, né? Então, além da minha explanação, falando sobre a rede, tem a explanação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que hoje a gente tem aqui a presença do Major Reis, que vai falar para vocês depois. Às vezes a gente tem alguém local, como no caso do Milton, que pôde falar um pouquinho da Transmantiqueira. Nós já tivemos em Caraguá um pessoal que foi falar sobre os programas de acessibilidade e inclusão em Bertioga, que foi super legal também. A gente, né, como é que a gente não pensa o processo de implementação de trilhas acessíveis com inclusão, né, falando de um público que tem algum tipo de necessidade específica. Então, a gente foi tendo esses momentos, e aí a ideia é que a gente depois compartilhe com todo mundo essas experiências que a gente foi tendo nos workshops espalhados pelo Estado. Espero que a gente vá ter mais. E aí, uma dessas participações vai ser do Danilo, que ele foi uma indicação da Ana Júlia, que também esteve lá no Interparques, também é cicloativista, é envolvida com a Vistar, faz, né, vários movimentos, né, da relação com a bicicleta e com a observação de vida ao ar livre. E aí ela falou do Danilo, eu achei muito legal, e ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto, essa iniciativa, que eu acho que pode ser bem bacana pra gente. Bem, boa tarde todo mundo, sou Danilo. E, bem, a ideia de hoje é falar um pouco sobre esse, que a gente chama dessa triade, que é uma pesquisa, é um sonho, mas também uma iniciativa, que é o Simojaules, que é essa busca por caminhos que facilitem o encontro, através digamos, de caminhos que são acessíveis energeticamente. Vou me apresentar em breve, mas antes eu gostaria de dar um gostinho. Então, o Simojaules é meio que essa plataforma digamos, de pesquisa, de experimentação, que você pode, através do uso de um algoritmo de minimização de energia, você projetar o que poderia ser, por exemplo, uma rede cicloviária que facilita o máximo possível você se deslocar e encontrar pessoas. Então a gente vê a carinha dele aqui, junto com o mapa de São Paulo, mas mostrar algumas outras perspectivas, né? Então isso aqui, por exemplo, a gente às vezes brinca, que é o plano cicloviário surtado, que é como poderia ser os caminhos de bicicleta se a gente voltasse em 1800 e seguisse somente pelo terreno. Ou então tem esse aqui, que é inclusive relacionado com os workshops lá que a Camila estava falando no contexto do Trilha Interparques, porque esse é um aparato que permite tanto a gente ver, digamos, dado a rede existente, quais são os caminhos que é mais fácil circular do ponto de vista de energia, que seriam os laranjas, mas ele também permite imaginar. Então, por exemplo, se a gente pudesse abrir novos caminhos, quais poderiam ser eles? Então é azul. E essa a ideia de eu ter acelerado um pouco aqui é um pouco dar o gosto, mas eu posso finalmente me apresentar. Então, meu nome é esse. Tenho essa formação acadêmica em física pela Universidade de São Paulo e faço simulações, trabalho nessa firma de engenharia de sistemas complexos, que é o VSD, junto com a Pengui. Mas geralmente as pessoas casualmente me conhecem mais por causa do pedal hidrográfico, né, que é relacionado com esse mapa colorido aqui, que a gente usa essa paleta que varre todas as cores para representar a elevação. Então a gente vê muito claramente a Várzea do Pinheiros aqui, a Várzea do Tietê. Você tem essas formações na cidade, como por exemplo a Cantareira aqui, a Serra das Guianazes, o Morro Grande de Cotia. Então assim, São Paulo está dentro dessa caixa topográfica. E outras coisas, né? OpenStreetMap, de vez em quando tiro fotos e faço publicações, então esses são uns recortes. E antes de entrar nas complicações, eu acho interessante contar a história assim de como se iniciou essa pesquisa, essa busca de tentar entender a energia e a menor energia. E eu meio que fiz esse escrito, né? Porque assim, como todo brasileiro,
o Aziz Absaber, ele fala muito desse nosso relevo, né? Ele fala que a gente vive no mar de morros. E, assim, como toda pessoa que nasceu e viveu nesse mar de morros, a gente não percebe eles, né? Eles estão lá, eles têm essa perspectiva que você olha no horizonte e você só vê só isso. Não é aquela montanha do Alpe que você tem que dobrar. Às vezes a gente até tem que dobrar um pouco o pescoço, né? Mas você dobra um pouquinho, você não vai dobrar tudo. E, enfim, eu sempre andando aqui, a gente cria os nossos conceitos de plano, né? E eu pensava que eu sabia o que era um plano. Até que eu conheci esse amigo, o Franz, ele mora lá em Berlim. E quando a gente, enfim, ele olhou para as minhas atividades, ele olhava e ele falava assim, onde é que você está com problema? E eu falava a mesma coisa, eu olhava para as atividades dele e eu falava assim, onde é que você está com problema? No caso aqui, 2 atividades. Bem, ele foi de Berlim até Dresden aí, foi visitar uns parentes lá, 200 quilômetros, 680 metros, diz ele que tinha subida. E, sei lá, um dia desses eu também fui visitar minha mãe, numa data meio parecida, também 200 quilômetros. Peguei uma rota bastante plana e, enfim, 2.400 metros. E quando, enfim, e o Franz não conseguia conceber que fosse possível que pessoas faziam coisas que eu fazia, e eu também não conseguia conceber que, sabe, 200 km, 600 metros de subida, é impossível. E assim, as minhas primeiras reações, e foi interessante, né, porque eu já pedalava fazia uns anos, assim, eu achava que eu já sabia de tudo. E a minha reação era olhar para isso e eu achar, o problema é o dado, né, o problema é os dados que a gente está medindo aqui perto de São Paulo, no Brasil, os dados são mentirosos, é porque, sei lá, o satélite não funciona bem aqui, a gente não coleta direito, e eu lembro que assim, isso ficou na cabeça, até que eu decidi pensar, eu decidi fazer o seguinte, não tem montanha aqui, não tem morro, é tudo plano. Deixa eu ver qual que é a altimetria de uma montanha de verdade. E aí eu fiz essa simulação, né, comparei Munique até Veneza e, bem, vocês podem ver que ele sobe e desce os Alpes 2 vezes, uma montanha de verdade, 500 quilômetros e no caso, tá falando lá no cantinho, 3.000 metros de subida acumulada. E aí eu pensei, deixa eu ver um percurso equivalente com a mesma distância, mas assim, o percurso mais genérico, mais comum possível. Aí eu pensei, fiz essa simulação, São Paulo até Barretos, lá pertinho de Ribeirão Preto, tudo rodovia, Bandeirantes mesmo. E eu fiquei assustado porque deu 500 quilômetros, mais 4.500 metros de subida acumulada. E você olha para esse mapa, cadê a altimetria? Você vê claramente a montanha aqui na esquerda, mas você não vê nenhuma altimetria aqui na direita no mapa. E é claro que assim, isso mexeu um pouco assim, então tanto que assim, eu fiz essa inspeção em Moco, onde de fato eu saí pedalando de São Paulo até Barretos. Vocês podem ver lá na direita, então na verdade a mensuração real é até maior do que o Google Maps fala em termos de altimetria. E enfim, depois de constatar que realmente existia morros até Barretos, entrei nessa busca assim de tentar entender cadê o morro. E enfim, essa é inclusive a origem desse mapa, foi muitos experimentos e discussões e ele usa essa paleta, as pessoas falam que é psicodélico essa paleta, mas na verdade ela tem essa propriedade de maximizar a nossa percepção visual a serviço de ver a paisagem. Então ele tem essa coisa de ser cíclica, né? O mais baixo e o mais alto é marronzinho. E entre todos eles você tem esse degradê de elevação, esse é o sítio de São Paulo. E vocês podem ver essa infinidade de morros, né? Essas paredes lineares que tem várias costeletinhas. E ao mesmo tempo que você também tem esses morros lineares, você também tem as paisagens de exceção, né? Então, aqui perto do Pico de Jaraguá até a Serra da Cantareira, você tem essa região que é o Planalto de Taipas, que você tem morros globulares. Então, enfim. E tá um pouco difícil o contraste, mas assim, dá pra ver o que acontece quando a gente compara esse trajeto pelos Alpes com o trajeto de São Paulo até Barretos. Porque nos Alpes você tem essas montanhas, mas assim, você tem esses vales muito profundos, que você segue eles, então essencialmente você só sobe e desce uma vez.
Enquanto que de São Paulo, você vê aqui na direita, você vê, digamos, toda essa quebradeira, morrinhos indo para todo lado, então você não consegue fugir, não tem um... E essas fotos aqui, elas ilustram bem isso. Então, assim, a gente vê aqui, por exemplo, como que é a fronteira da Alemanha e Polônia, você vê que é um retão. É um retão que você nem mesmo tem uma concepção de horizonte. O parque preferido dos alemães em Berlim é um aeroporto abandonado, porque é o único lugar que você consegue ver o horizonte. Enquanto que aqui na fronteira São Paulo de Janeiro, o horizonte ele é muito visível, né? Você tem esses morros com o topo côncavo, meio redondinhos. E mesma coisa, né? Você vai nos Alpes, no Vale do Zug, e você tem essa coisa que você até tem a montanha aqui na esquerda, mas você tem todo esse caminho que você contorna, enquanto que o Vale do Paraíba aqui você vê que não tem uma escapatória, né? Você tem o buraco e além do buraco você ainda tem um monte de ondulações e enfim. Tudo isso assim porque... Enfim, estou falando tudo isso para falar a importância, porque... Quando a paisagem facilita, mesmo fazendo as coisas acidentalmente, de alguma forma as pessoas fluem, mas dado a realidade da nossa paisagem, existe essa grande importância de vermos, né, de sermos conscientes sobre ela. E, bem, fazendo jus à formação de física, né, então agora eu vou argumentar por que a gente tem que se preocupar com energia. Então tem esse termo carinhoso que a gente dá para os cálculos de energia, que é quilojoules, porque afinal quilojoules fica muito industrial, quilojoules fica um pouco mais afetivo. E a gente tem esse histograma, e assim, esse é um histograma que basicamente é o seguinte: você pega o conjunto da população geral. A população geral, a gente está pensando as pessoas que não são treinadas, sedentárias, mas também inclui também que é atleta, está todo mundo no mesmo pacote. Enfim, os atletas conhecem muito, mas assim, tem muito esse conceito das potências sustentáveis máximas, né? Então, tem a máxima potência que você mantém por 1 hora, mas também tem a potência saudável. A potência saudável é qual que é o mais rápido que você vai, mas você ainda está feliz e não tem que ficar respirando ofegante. Tipo assim, basicamente uma potência sensata. E existe essa distribuição que fala esse número e assim, o número para, digamos... Existe esse número 70 watts por 1 hora, que metade da população pode manter mais do que isso e metade não. Então assim, é um número assim que serve mais ou menos como um guia para a gente pensar. E os 70 watts assim tem essa coisa, né? Se você pega ele e multiplica por 1 hora, você vai ter números de energia, quilojoules. E você tem esses números, eu calculei aqui esses números aqui para... alguns números de potência. Então, por exemplo, 50 watts, o que seria uma energia em 1 hora? Seria 180 kJ. O que significa que uma trilha que demande de mais do que 200 kJ, talvez a pessoa vai demorar mais tempo ou ela vai se matar mais. Algum dos dois. Mas aí a gente pode ver esses números para vários, né? E ao mesmo tempo é possível converter energia em unidades mais tangíveis. Então, por exemplo, o que é quilojoules em distância? Ou então se fosse, por exemplo, uma subida pura, assim, sabe? De a gente, tipo, subir um elevador, assim. O que seria esses quilojoules em subida? Então você também tem essa conversão, 200 quilojoules, mais ou menos 17 quilômetros, mais ou menos 250 metros. Eu perguntei para ciclismo. Isso, para ciclismo. Porque a pé não faz 16 quilômetros. Sim, tá, isso é uma... Inclusive esse é um comentário importante, assim, sempre presumir que eu estou dizendo a respeito... Mas assim, é possível converter a pé também, faz alguns ajustes, mas assim, o modelo a princípio só muda os parâmetros. Inclusive, a gente vai ver, esse modelo aqui, na verdade, é um modelo aplicado para ciclismo, mas assim, a inspiração dele, na verdade, são modelos baseados na caminhada. E, bem, eu estou colocando essa matemática aqui para referência, mas assim, eu acho que o ponto essencial é que a forma que você calcula a energia associada a uma trilha, a uma rota, ela basicamente são essas 4 coisas de baixo. A energia ela vai sair da sua perna, uma parte dela vai ser transmitida para o solo, outra parte vai ser transmitida para o ar, e o restante, que é essa energia gravitacional do morro, você faz um depósito quando sobe, e quando você desce, você faz um saque. Só que assim,
o juro é bastante alto. Então, na prática, você só consegue sacar 10% do que você depositou. E o que esse modelo faz é exatamente fazer essa contabilidade de seus investimentos energéticos. Diga. Quero fazer um comentário porque eu acho que isso é importante. Me empresta aqui. Quem caminha longas distâncias? Longas distâncias. Longas distâncias eu estou falando mais que 200 quilômetros numa paulada. Eu sou maratonista de trilha, só isso. Tá? Mas eu estou dizendo que é importante para cada modalidade ou para cada característica de fazer uma caminhada longa, tem uma característica de esforço que você coloca. Então eu vou dar o meu exemplo quando eu fiz Paraisópolis, Aparecida em 4 dias. Eu me desgastei mais em 4 dias fazendo 135 quilômetros do que quando eu me desgastei fazendo 318 em 10 dias. A minha subida da Luminosa, quando eu fiz, que são 12 quilômetros, né? 12 quilômetros de várias fases, né? Então você tem o primeiro topo de... 12 não, acho que são 14, 16, não sei. A pessoa que é gerente lá não sabe a quilometragem da Luminosa. Mas o fato é que o primeiro topo você faz numa determinada característica porque você para na Dona Inês para dormir. Aí no dia seguinte você acorda, né? 4h30, 5 horas da manhã, e você vai começar a subida para ir até Campos do Jordão. Eu me lembro que a pessoa com quem eu estava falava assim para mim: você está andando que nem uma dinossauro. Porque eu estava tão pesada assim. A característica que a gente coloca no andar, na subida, estava me lascando inteira. E aí a gente não se dá conta da consciência, eu não sei se isso tem a ver com o que você está falando, mas a gente não dá conta da consciência que você tem que ter corporal para fazer aquela subida. Então, por exemplo, quando eu cheguei no Pântano dos Teodórios, que são 4,5 de descida, depois 4,5 de subida, eu sentei e chorei. Eu falei, eu não quero mais fazer esse negócio aqui. E eu passei a maior parte da descida dos 4,5 pensando como é que eu ia rasgar o meio do pasto. Porque eu tinha que estar lá do outro lado. Eu não queria fazer aquela volta gigantesca para chegar lá. E aí foi muito doido, porque foi uma descida muito difícil, porque eu estava com muita dor no joelho, porque aí é outro impacto, é isso que ele está falando, né? É outra coisa que você coloca nessa descida. E uma coisa é você fazer isso quando você está fazendo uma caminhada curta, e a outra coisa é você fazer isso quando você está fazendo uma caminhada longa. Então, na minha subida da Luminosa, eu percebi que eu estava num desgaste energético muito grande, eu estava muito ofegante, cansando a cada, sei lá, 30 metros que eu estava subindo. E eu falei, cara, eu não vou aguentar. Eu vou empacotar aqui, eu vou ter um troço, porque eu estava muito cansada. Aí ele usou até uma brincadeira na época, que ele falou assim, você tem que pisar como se você estivesse pisando em casquinha de ovo. E aí você coloca, parece que, porque eu estava de mochila, minha mochila não estava tão pesada, mas eu estava zoada, né? Estava pesada, de peso e tal. E aí, quando eu tomei consciência de como é que eu tinha que andar naquela subida, cara, eu fiz ela inteira, direto, sem parar. Mas a passinhos, tic, tic, curto, pequeno, sem, né, com mais... Então, assim, não estou traduzindo, obviamente, o que você está falando, mas quando a gente parte para a parte prática da história, não só na questão do usuário, mas na questão do planejador, eu acho que tem um pouco disso. Que tipo de informação que a gente coloca quando a gente vai fazer, por exemplo, classificação de percurso? Quando você vai informar, que isso que é uma das coisas que a norma técnica pede, né, a 21101, quando você faz a classificação de percurso, que você vai dizer para o usuário qual que é a característica de grau de dificuldade daquele trecho, de tal a tal trecho que você vai fazer para frente. E isso te dá uma dimensão de como é que você tem que se preparar para fazer aquilo.
né? Então eu acho que tem informações aqui que eu acho que falam um pouco sobre essa ganha. Eu não estou dizendo nesse nível de gasto energético, mas é a nossa consciência enquanto praticante de fazer e como é que você se adapta àquela situação, porque muitas vezes aquilo pode comprometer a tua experiência. Ou você vai machucar, ou você não vai aguentar, ou você vai desistir, ou o teu emocional vai te derrubar e assim sucessivamente. A intensidade relativa, a potência, existem vários estudos que associam isso ao estado emocional, à saúde, ao estresse, e tem até mesmo estudos que, assim, até mesmo a nossa forma que a gente interage com o ambiente, porque é muito comum, né? A gente está estudando, a gente tem aquele foco bem afiado, agudo, e a gente está olhando um pássaro, a gente tem esse foco que a gente quer abraçar, né, o ambiente. Até isso tem uma relação com a potência. Então, assim, a potência saudável é uma potência que de alguma forma preserva a capacidade de contemplar, a capacidade de... E, enfim, dá para fazer um seminário inteiro sobre isso. Mas avançando um pouco assim, se isso aqui ele fala uma forma de você fazer uma contabilidade de seus investimentos energéticos, aqui essa tabela aqui fala um pouco, digamos, o custo de aquisição que você teria de forma dentro da moeda energética para você fazer alguns passeios de bicicleta. É claro que dessa simplificação, porque para todos eles eu fingi que quem está fazendo sou eu, enfim, ciclista mais bicicleta 75 quilos, mas aqui você tem a aplicação daquela matemática, então você tem passeios, por exemplo, para vir lá da minha casa até esse auditório, você teve essa distância de 11,8 km, 83 metros de subida, o que gera 223 kJ de investimento a ser feito para vir aqui. O que daria uma duração média de 53 minutos e a 70 watts. Mas como eu estava um pouco atrasado, eu coloquei bem mais do que 70 watts. Eu acabei colocando 140 e cheguei meia hora. Mas tem para outros passeios, né? Então teve esse passeio que a gente fez aqui perto do pedal hidrográfico, que é enfim, a gente tem essa brincadeira de toda semana ir atrás dos rios e dos morros aqui de São Paulo. Então a gente passou aqui no Planalto de Taipas, ali no trem, nos canyons da Brasilândia, então 15,5 km, 215 metros de subida, enfim, importante falar que essa duração de tempo que eu botei aqui na direita, ela diz respeito ao tempo em movimento, ele não inclui paradas. Como a gente na prática pedala 1 hora, mas a gente fica parado 2 horas para tirar foto, a duração total acaba sendo 3 horas. Mas a gente pode ver também, se vocês quiserem testar esse modelo matemático, vocês podem subir ali no pico e descer. Aqui ele já fala qual que seria a energia, então, e a duração, caso você mantesse rigorosamente 70 watts. E também botei, né, os números aqui, então Berlim-Dresden 10 horas e 15, São Paulo-Piracicaba 14 horas e 20, tudo derivado da energia que foi calculada. E a gente também pode fazer isso também para as rotas que já foram implementadas ou foram implantadas. Então, o Caminho da Fé, por exemplo, se você pega o circuito tradicional, foi estimado esse investimento de 8.400 kJ, dando 34 horas. Então, possivelmente, uma pessoa a 70 watts vai fazer ela, sei lá, em uma semana. A ciclorrota da Mata Atlântica, você já vai para 14.000 kJ, dando 59 horas de tempo de movimento. E, enfim, essa tabela é para mostrar que essa matemática ela pode ser operacionalizada. E, enfim, e esses pedais que a gente faz, o hidrográfico, ele acaba sendo uma prova dessa operacionalização. Porque a gente tem é um pedal curioso, porque ele é um pedal que tem esse caráter meio exploratório na cidade. Tipicamente falando, a gente não conhece o caminho que a gente está fazendo. E como a gente não conhece, existe essa necessidade de como que a gente sabe que o caminho não vai ser custoso e não vai demorar e a gente vai conseguir pegar o trem na hora de voltar. Como que a gente consegue adivinhar isso? E então é um pedacinho que faz muito uso dos quilojoules para embasar. E é até interessante o que acontece quando você começa a comunicar isso para as pessoas, porque se torna uma referência. E no pedal hidrográfico a gente tem essa classificação própria, que a depender dos números de quilojoules do passeio, a gente pode classificar entre de boa, um pedal ok, um pedal endorfinado, ou um pedal fritaço, ou um pedal insano. Então, assim,
E ao mesmo tempo a gente tem essa regra de convivência social, que no grupo geral existe uma proibição de discussão de qualquer tema relacionado a mais do que 500 kJ. Se você quer falar sobre qualquer coisa que lembre 500 kJ ou mais, existe um grupo correto para isso, que é o pedal hidrográfico para suar. Mas, enfim, Pedal hidrográfico para suar. E, enfim, é porque também é isso, né? A ideia do pedal hidrográfico é ser esse passeio contemplativo que... E a gente não quer ficar falando para iniciante, para avançado, forte. A gente só quer falar a roda pelo que ela é. 300 kJ. E o que é 300 kJ? Rolezinho gostoso. Assim, e a gente preza pela acessibilidade, né? Eu acho que essa é uma característica de trilhas, assim, que você deve prezar pela acessibilidade, mas você também não pode pressupor demais, assim, sabe? Às vezes a pessoa muito forte quer relaxar, às vezes a pessoa muito iniciante quer se desafiar, às vezes e às vezes você quer que os dois convivam juntos. E, enfim, esse aqui é um chamado típico do hidrográfico, né? Foi lá na leste, a gente fez esse contorno perto da Serra das Guianazes. E, enfim, tem esse Pantanal majestoso lá em Itaquacetuba, assim, que é um Pantanal do Tietê. E, enfim, aqui é um exemplo que a gente bota no chamado, né? A rota pode ir pelo esporão tal, 372 kJ endorfinado. E, enfim. E, dito isso todas essas coisas das contas, eu acho que, assim, essa consciência da energética e da paisagem, elas são juntas, mas eu acho que elas também têm essa oportunidade também de levar a gente a, digamos, Então, assim, conforme o tempo, assim, no hidrográfico, assim, a gente tinha esse desafio de simultaneamente perceber a paisagem e saber os quilojoules para saber se não ia ser muito custoso e democratizar o acesso, né? A gente tem essa ferramenta muito divertida, tá, chamada Amora, que depois eu vou passar o link lá no final, mas ela permite meio que ver, digamos, o relevo da cidade, e enquanto você traça ela, você consegue ver a quantidade de quilojoules e nisso inferir se pode ser um passeio adequado. E assim, eu acho que a realidade da paisagem, como eu falei no começo, ela exige essa consciência nossa. A gente não pode traçar uma reta, porque senão a experiência vai ser traumática para os passantes. E assim, é um paradoxo, né? Porque quando você pega uma reta, que é um sobe e desce, tipicamente falando, para um veículo automotor isso é bom, porque é menos atoleiros. O atoleiro ele precisa de plano para acumular. Enquanto que, digamos, para o passante é o contrário, né? A gente quer evitar o sobe e desce, porque tem de sobra. E tem esse exemplo muito interessante, que é lá perto de, indo para Paranapiacaba, por Rio Grande da Serra, e tem esse resultado interessante de o que significa seguir a rua que existe, que é uma rua feita para o veículo automotor, e o que é a implicação de seguir, digamos, o caminho otimizado pelo terreno. E aqui à esquerda você vê uma amostra do viário, e aqui à direita você vê uma amostra de o que seria seguir o terreno. Então eu coloquei caminho dos carros e caminho das águas. Inclusive, vocês podem ver claramente lá na esquerda a ondulação. Sim. E vocês podem ver que, assim, o caminho do carro é o laranja, né? Você vê que ele buscou desviar da água, porque afinal, atoleiros. Mas, ao mesmo tempo, considerando que pessoas, bicicletas, eles pesam muito leve, sabe? Um veículo, ele tende a ter 3 a 5 toneladas, uma pessoa tem 100 quilos, 50. Se torna muito mais fácil você ter essas estruturas leves, você ter essa passagem mais harmoniosa por esses terrenos que, digamos, exigem uma sensibilidade. E, enfim, essa simulação de menor energia é uma instância, mas assim, é aqui que eu volto para o Simojaules, que é essa ferramenta que também vai ter o link no final para acessar. E esse desenvolvimento que a gente está fazendo de, digamos, dado uma seleção de território, o que queremos conectar? E o que queremos conectar de uma forma que, digamos, maximiza essa acessibilidade de um ponto de vista energético? Eu vou correr um pouco, porque eu tenho certeza que vocês podem ter muitas perguntas, mas a base do Simojaules é essa imagem aqui. Isso aqui é o que a gente chamou de fronteira bicienergética.
Porque a gente pegou um ponto de referência, nesse caso a Câmara de Vereadores de São Paulo, e a gente se perguntou o seguinte: desse lugar, quais são os lugares que eu consigo chegar com um investimento energético de 300 kJ, o que daria tipo uma hora e meia? E aqui essa ferramenta ela possibilita, dado esse ponto de referência, para todos os lugares, ver quais são os caminhos de baixa energia e ao mesmo tempo dar essa demarcação, digamos, uma demarcação de território baseada na energia. Isso é base para, enfim, fazer isso que é um pouco mais sofisticado, que ao invés de olhar para um ponto de referência, nós podemos olhar para muitos pontos de referência. Então, assim, quem é familiar com o mapa de calor do Strava vai reconhecer aqui, porque é quase um mapa de calor do Strava, mas ele é numa perspectiva de e se todo mundo seguisse baixa energia? E, enfim, voltamos para aquele mapa lá do começo, então, enfim, acho que vale a pena olhar por 10 segundos, porque tem esse padrão meio de teia, meio aracnídeo, assim, não é nem água nem morro, mas uma coisa que está, enfim, padrão próprio. Isso aqui é uma amostragem onde, porque assim, toda essa teia ela foi gerada de pegar o censo e sortear pessoas aleatórias e tentar pensar, se fosse para pessoas aleatórias, encontrar pessoas aleatórias gastando 300 kJ. Então assim, se isso aqui mostra os caminhos, esse aqui mostra a residência das pessoas segundo o censo. Mas enfim, outra consequência também enfim, aqui é outro mapa, é parecido com aquele, mas tem essa diferença de você também ter as linhas laranjas e azuis, né? Laranja de estamos restritos às vias que existem, e o azul estamos livres para andar no terreno, assim. E, enfim, eu acho que isso é o essencial, tem essa provocação que os meus amigos gostam de fazer, porque os povos originários eles tinham uma grande consciência e sabedoria e muito tempo também, né? Eles tiveram milênios morando aqui, então certamente eles sabiam os melhores caminhos. E quando a gente faz essa simulação energética, estaríamos imaginando o que poderia ser o Piabiru? E dentro de um contexto de bicicleta, estaríamos imaginando qual seria o Piabiru de bicicleta? E é engraçado porque, não é engraçado, mas assim, muito relevante que existe uma série de artigos na arqueologia, etnografia, que eles fazem exatamente isso que estamos fazendo, não para saber os melhores caminhos, mas para saber onde que ficava o Piabiru, lá enfim, dos outros lugares. E, enfim, um agradecimento para os atores, Avistar Brasil, Canal Hidrográfico e o pessoal. Tem esses QR se vocês quiserem ver o site, tá aí o contato e é isso. Obrigado.